Olá, pessoal do 7º ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, então vamos continuar as nossas aulas de geografia, certo? Capítulo 6. Brasil, movimentos migratórios. Observando os tópicos das páginas 140 a 142 do livro de Geografia. Então, um tópico de destaque, um tema que se destaca dentro desse conteúdo é o êxodo rural no Brasil. Então, para a gente entender primeiro como acontece o êxodo rural no Brasil, a gente tem que entender o que exatamente é o êxodo rural, certo? Então, o êxodo rural é uma modalidade de migração caracterizada pelo deslocamento de uma população da zona rural em direção às cidades. É um fenômeno que ocorre em escala mundial. Ou seja, de uma forma simples, o êxodo rural ele é classificado como um movimento de imigração, certo? A gente viu no conteúdo anterior e no início desse capítulo que as migrações, de uma forma geral, são movimentos, é a forma de deslocamento das pessoas dentro de um determinado espaço geográfico, dentro de um determinado espaço no globo terrestre. E aí vão ter as suas classificações, certo? E o êxodo rural, ele é um movimento de imigração. Só que o grande diferencial do êxodo rural é porque ele se destaca pela migração, pela movimentação, pelo deslocamento das pessoas da zona rural para as zonas urbanas, ou seja, das áreas do campo para as cidades, certo? E isso é um fenômeno mundial, o êxodo rural. Só que nós vamos focar no destaque do êxodo rural acontecendo no território brasileiro, certo? Então, no Brasil, o êxodo rural tem início no final da década de 1950, devido à mecanização da agropecuária. O que é essa mecanização, pessoal? É quando as máquinas elas chegam até as zonas rurais, elas chegam até os locais de lavoura, certo? Lembrando que a gente viu nos movimentos migratórios anteriores que após o grande apogeu, o grande desenvolvimento com relação aos ciclos econômicos, a gente vê a queda da produção do café e depois a gente vê a chegada da Revolução Industrial, a gente vê a chegada das fábricas, das grandes indústrias na região sudeste, principalmente na cidade de São Paulo. E aí, esse tipo de maquinário, esse tipo de ferramenta, ele vai entrando no território brasileiro. E aí, nesse período, em 1950, esse maquinário, essa mecanização, as máquinas, elas vão chegando ao campo, elas vão chegando à zona rural. Em qual sentido? Em trabalhar a agricultura, por exemplo, certo? Então, o que exatamente seria agropecuária? Vamos pegar pelos prefixos, pessoal. Agro se remete o quê? Agricultura. Pecuária vai se remeter ao que o próprio nome diz, a pecuária, a criação dos animais. Então, vamos pegar aqui num conceito bem simples. Agropecuária consiste no conjunto de atividades primárias. Por que primárias, professor? Porque é o início das atividades. Quando a gente fala de agricultura, por exemplo, a gente fala de zona rural, a gente fala em atividade primária, por exemplo, você vai cuidar do solo, você vai colocar as sementes, por exemplo, vamos tratar o milho, um forte exemplo. A gente trata o solo, deposita as sementes, espera o período para nascer, para crescer, germinar e depois colher os frutos. Isso é uma atividade primária que se realiza no campo, certo? Estando diretamente associada ao cultivo de plantas, à agricultura e à criação de animais, que seria a pecuária, para o consumo humano ou para o fornecimento de matérias, ou seja, o conjunto, o que engloba a agropecuária é a ligação entre a agricultura, o cultivo das plantas, e a criação de animais, que seria a pecuária. Sendo que a agropecuária ela pode ser desenvolvida para abastecimento familiar, por exemplo, alimentação de uma família, ou ela pode ser produzida para um consumo em escala maior, para vender para o comércio, para vender para as grandes lojas, certo?
E as cidades, nesse período, pessoal, de 1950, mais procuradas para que as pessoas do campo migrassem para lá era São Paulo e Rio de Janeiro. Lembrando que a agropecuária, quando entra a mecanização, quando chegam as ferramentas no campo, se torna também um grande motivo das pessoas saírem do campo e procurarem as cidades. Então, essa imagem é só para ilustrar, certo? De uma forma simples, o que exatamente seria agropecuária. As lavouras, a produção das plantas para ter o seu cultivo e aí pegar os seus derivados, que seriam as suas frutas, as suas sementes, as suas raízes e direcionar para o ramo alimentício, né? Com relação à pecuária, a gente teria a criação dos animais e aí como se destaca a criação do gado, não sendo o único tipo de animal que a pecuária trabalha, certo? Então, nesse sentido da agropecuária, o que é que se destaca? As plantações, criação de animais e os seus derivados, que seriam seus frutos, as raízes, a carne do próprio animal ou leite, com relação às vacas, a produção do queijo, certo? Então, a mecanização agrícola é voltada para os aspectos de planejamento e desenvolvimento das atividades com foco na utilização de máquinas e implementos. Ou seja, quando eu falo em mecanização, eu vou lembrar do quê? Da industrialização. Chega ao Brasil, com isso, tem o crescimento, desenvolvimento de máquinas mais modernas, que vão facilitar o trabalho de tudo e de todos. E aí esse maquinário ele vai chegando até a zona rural, que vai se instalar para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. No Brasil, teve seu início após a Segunda Grande Guerra, ou seja, a Segunda Guerra Mundial. O maquinário utilizado vinha do mercado americano e europeu, ou seja, naquele momento em que o mundo se recuperava de uma grande guerra, conhecida como Segunda Guerra Mundial, e aí a revolução, essa questão das máquinas, ela chega ao Brasil pela primeira vez e vai se instalar em São Paulo, certo? Vindo principalmente do mercado americano e europeu. Lembrando, pessoal, que nós estamos no continente americano, mas esse mercado americano que o conteúdo se relata, principalmente aos Estados Unidos, ok? O intenso processo de mecanização das atividades agrícolas substitui a mão de obra humana. Então, vamos entender uma coisa. Professora, mas como é que as máquinas chegando, tendo essa melhoria no campo, vai melhorar a agricultura, vai melhorar a pecuária? Como é que isso pode ser ruim? Como é que isso pode influenciar para o movimento do êxodo rural e aí ter uma consequência ruim para as pessoas? Primeiro de tudo, pessoal, quando as máquinas chegam, elas vão modernizar sim. Vão melhorar, vão facilitar o plantio, vão facilitar a colheita, né? Vão diminuir por exemplo, uma produção que duraria muito mais tempo para ser plantada. Você vai plantar em menos tempo, vai colher esses frutos em menos tempo, porque as máquinas vão ajudar. Mas qual é o grande problema? Quando as máquinas chegam no campo, elas vão substituir o trabalho humano, ou seja, a obra, o trabalho manual. Professora, mas quer dizer que as máquinas funcionam sozinhas? Por exemplo, o trator. Nessa época aí era uma ferramenta básica e assim, fundamental. Para o trator funcionar, que é o meio de transporte, não tem que ter uma pessoa levando, certo? Só que aí, no caso de um transporte como o trator, uma única pessoa pode guiar no preparo do solo, no preparo da terra. Anteriormente a isso não, poderia ser o trabalho de 10 pessoas, de 8 pessoas. E aí percebam que as máquinas elas chegam para modernizar, para melhorar, beleza. Mas aí ela diminui a oportunidade de empregos e já começa um grande problema no campo com relação a isso. Outro problema grande. Os pequenos produtores que não conseguem mecanizar sua produção têm baixo rendimento e produtividade. E os que colocam e vão deixando esses pequenos produtores em desvantagem com relação ao mercado. Como assim, professora? Surgem aí, pessoal, os grandes latifundiários brasileiros. E o que é isso? São as pessoas que têm grandes extensões de terra.
Então percebam, quando essa mecanização chega, não é uma mecanização de graça. Não vão chegar máquinas e ferramentas de graça para qualquer agricultor. Não. Quem tem mais dinheiro vai ter condições de comprar essas máquinas, porque provavelmente ele tem uma grande extensão territorial. Um pequeno agricultor que tem um espaço de terra bem pequeno, que ele só produzia para ele, a família, e às vezes vender uma pequena porção da sua produção para manter uma renda extra durante o seu ano. Será que ele vai ter condições de comprar essa máquina? Provavelmente não, certo? Então, quando a mecanização chega, essas máquinas chegam, não se permite ter o acesso para todo mundo. Então, pequenos agricultores, pequenos produtores, eles vão perder bastante com relação a isso. Nossa, professora, mas o que tem a ver? Vamos só comparar, vamos dar um exemplo. Um grande latifundiário que tem uma grande extensão de terra e tenha fortes maquinários para plantar, para colher, para debulhar essas sementes, certo? Vai acelerar o seu momento de produção. Se a gente comparar com um pequeno agricultor que pode até produzir menos, mas não tem essas máquinas, o poder de produção é igual, ou seja, germinar, crescer, desenvolver, mas o momento de colheita diminui, porque as máquinas vão colher bem mais rápido. O momento de debulha, por exemplo, a gente debulhar o milho, quando se colhe ele seco no campo para produzir inúmeros derivados. Uma máquina vai fazer esse trabalho muito mais rápido do que as pessoas de forma braçal. Então aí começam as diferenças, e diferenças econômicas. Essas figuras representariam só exemplos, dessas máquinas, da sua chegada e o que elas representam no campo. Trazem facilidades, trazem agilidades, aceleram bastante o processo, tanto desde o plantio até a colheita, mas de certa forma vão tirando os empregos de muitas pessoas. A partir da década de 1970, o êxodo rural aumenta ainda mais, causando uma grande diferença na divisão da população brasileira. Por quê? Porque se a gente diz que ela aumentou, então o número de pessoas da zona rural, do campo, que vão ter que sair e migrar para as grandes cidades, aumenta ainda mais. Em todas as regiões do Brasil aconteceu esse movimento migratório, certo? As pessoas saindo do campo em busca de uma melhoria de vida, de outra forma de trabalho em qualquer outra região do Brasil. Percebam que inicialmente qual era o foco? São Paulo e Rio de Janeiro, Mas com o tempo, em 1970, o êxodo rural ele se torna mais extremo e pessoas de diferentes áreas do Brasil começam de certa forma a procurar um local de trabalho, um local de ter uma renda, de ter uma questão financeira melhorada. Essas figuras seriam só para representar, pessoal, a zona rural, que a gente se remete ao campo, e a zona urbana, o local das grandes cidades, das grandes metrópoles, certo? O Nordeste brasileiro tem problemas relacionados aos eventos climáticos, ou seja, a seca. De todas as partes do Brasil, pessoal, que praticou o êxodo rural, o Nordeste foi a parte do Brasil que mais sofreu com isso. Por quê? Primeiro que, se a base era a agricultura, principalmente para quem tinha pouco, por mais que fosse a agricultura só para a sua família se alimentar, mas será a sua base, como é que se pode produzir se não tem chuva? Para nutrir o solo, para desenvolver as plantas. Então, a seca foi e vai ser um problema do Nordeste, certo? Então, nesse período, nessas décadas aí, quando esse maquinário chega, se agrava ainda mais a situação do nordestino, certo? As secas trazem o que? A falta de chuva. E aí, cada parte do Brasil realizava o êxodo rural por motivos diferentes. O Nordeste, na sua maioria, os nordestinos, as secas eram o seu grande diferencial, era o que prejudicava ainda mais. Não se tinha produção, não se tinha alimento, não tinha o que vender, não tinha o que colher, e aí a crise financeira iniciava. Vamos supor que a seca, essa questão climática, seja um forte motivo nesse período para ter o êxodo rural da região Nordeste. Mas aí, nesse período, surge o êxodo rural de todas as partes do Brasil, cada uma por motivos diferentes. A estrutura fundiária se modifica. O que é essa estrutura fundiária, pessoal? A divisão das terras do Brasil. O poder das terras passa a se concentrar na mão de poucos,
que tinham mais dinheiro e poder, tinham mais terras, eram os grandes latifundiários. Passavam a comprar as terras dos mais pobres, tinham condições de comprar o equipamento mais moderno para trabalhar em suas lavouras e na criação dos animais. Então, a divisão territorial do Brasil, ela sofreu ainda mais uma fragmentação, porque percebam, uma pessoa que tinha mais dinheiro, ela ia comprar mais terras, ela ia comprar mais maquinário, ela ia produzir muito mais. Então, aí vão gerando grandes e grandes fazendas, né, grandes áreas de produção. E essas pessoas que eram donas de grandes pedaços de terra, extensas faixas de terra e de suas produções, eram conhecidos e são conhecidos como os grandes latifundiários. E essas pessoas tendo bastante dinheiro, têm bastante influência, bastante poder, e aí eles iam, de certa forma, pessoal, esmagando a competição com o pequeno agricultor. E muitas vezes ele não tinha outra alternativa a não ser vender o seu pedacinho de terra. Ele já não tinha máquinas para competir com uma grande produção. E aí, quando um grande latifundiário desse, tendo uma terra imensa do lado da sua produção, fazia uma pequena proposta, ele aceitava. Certo? Lembrando que esse grande latifundiário, esses grandes produtores de terra, eles tinham condição de investir na terra. Então, eles tinham um desenvolvimento de uma agricultura bem melhor, uma produção melhor, com uma colheita muito maior, a criação dos animais, certo? Então, já começa uma dicotomia com relação ao quesito financeiro também. A divisão de classes também. As cidades recebem mais pessoas e surgem mais problemas, pois as pessoas iam em busca de melhores condições de vida. Surge um aumento de desemprego, falta de moradias, surgem novas profissões, como os vendedores ambulantes. Consequências do acúmulo populacional nas cidades. Então, pessoal, imaginem só. Se até antes desse período, boa parte da população brasileira vivia na zona rural, vivia no campo. E aí, no intervalo de basicamente 2 décadas, tem esse grande estouro, essa grande procura por diferentes necessidades das pessoas migrarem do campo até as zonas urbanas. Então, percebam que as cidades não estavam preparadas para receber tantas pessoas. Ofereciam muitos empregos, ofereciam, mas não eram suficientes. Então, a grande quantidade de pessoas que chegavam, por exemplo, em São Paulo e no Rio de Janeiro, algumas se davam bem, arrumavam um emprego na indústria, numa fábrica, conseguiam alugar uma casa ou comprar uma casa e ter uma qualidade de vida bacana, mas nem todo mundo tinha essa sorte. Primeiro que, percebam, quando as máquinas chegam e chega toda essa modernização, nem todo mundo sabe movimentar, nem todo mundo vai conseguir trabalhar, né, desenvolver os trabalhos de uma grande cidade. A maioria não estava acostumado, principalmente o público do Nordeste, que só conhecia a agricultura, que conhecia a criação dos animais. Então, essa consequência da Revolução Industrial, essa consequência do êxodo rural e essas pessoas chegarem nas grandes cidades acarretam sérios problemas. Então, aí começa o quê? Problemas como desemprego, acúmulo de pessoas nessas cidades. E aí vão surgir o quê, pessoal? As grandes favelas, os grandes aglomerados suburbanos. Por que isso acontece? Porque o território das cidades não suporta a quantidade de pessoas que vai chegando. Infelizmente, nem todo mundo que chega consegue um bom emprego para ter uma boa moradia, né? E aí diversos problemas vão surgindo, certo? Essa segunda figura, ela representa, pessoal, uma fotografia de uma chegada muito forte com relação ao êxodo rural na cidade do Rio de Janeiro. Isso há décadas e décadas atrás. Outro agravante que aconteceu, seguindo essa sequência com relação à povoação do Brasil, foi a imigração, pessoal. A imigração, ela é o ato de deixar o local de origem, ou seja, a sua pátria, a sua nação, o seu país de origem, com a intenção de se estabelecer em um outro país. Se é um outro país que não é o seu, que não é a sua nação, ele é estrangeiro para você. Então, entre as décadas de 1960 e 1980, esses movimentos foram constantes no território brasileiro, certo? Então, as pessoas deixavam o Brasil e migravam para outros países. E qual era o grande motivo?
a melhoria de vida. Né? Em algumas áreas já não tem emprego para todos. Se não tem emprego, não tem dinheiro para alimentação, não tem dinheiro para moradia. E esse era um dos fortes motivos, certo? A partir dos anos de 1964 e até meados de 1985, um forte agravante foi a ditadura militar, um ato fortemente político, pessoal. Esse movimento político, né, como ele tinha as bases políticas dos seus ideais, as pessoas que eram contra esses ideais políticos, ou seja, o que os governantes diziam, as leis que eles criavam, quem era contra era perseguido, era torturado ou até mesmo assassinado. Para vocês terem uma ideia, um dos atos mais marcantes da ditadura e que foi de forte opressão era com relação à censura. As televisões, os canais de rádio, por exemplo, não podiam passar toda a programação, tudo era muito restrito, as pessoas não tinham toda força de informação, certo? E a população em geral, né, na sua grande maioria, não aceitavam as leis, não aceitavam algumas ideias políticas com relação à organização do território, com relação aos ideais para cada um desses povos, para a organização da população. E aí, por serem contra, né, esses governos, nesse período da ditadura militar, eles eram perseguidos, eram mortos, assassinados. E muitas pessoas fugiam do Brasil nesse período para viver em outros países, né? Mas a gente sabe, pessoal, que nem todo mundo tem essa condição. Vamos pensar o seguinte, uma pessoa que migrou do campo já para a cidade em busca de uma melhoria de vida, chega lá, se depara com uma grande concorrência, não consegue um bom emprego e aí se submete muitas vezes a viver na rua. Ia sofrer com a ditadura? Iria, mas ela ia ter condições de mudar para um outro país, de praticar a imigração? Não iria. Até essa questão de fugir para viver em outro país era um privilégio de poucos. Essa imagem é apenas para a gente grifar essa questão das pessoas que eram contra esses movimentos da ditadura militar, que praticaram a imigração de alguma forma, né, saíram do Brasil e foram para outro país, caracterizados como movimentos sociais. E em 1970, a imigração ela vai ter um destaque diferencial. Em qual sentido? Observando tudo que acontecia com o Brasil, o governo do Paraguai autoriza a venda de lotes de terras que faziam fronteiras com o Brasil. Ou seja, nesse período, o Paraguai cedeu uma grande extensão de terra que pertencia a esse país, autorizou que fossem divididos e que fossem vendidos a brasileiros, para que eles saíssem das terras do Brasil e fossem viver nas terras do Paraguai. Lembrando que isso também não era só a questão de tirar brasileiros do Brasil, era um incentivo também do próprio desenvolvimento de Paraguai, melhorar as questões trabalhistas, melhorar a questão da produção, certo? Foi o outro forte motivo de imigração do povo brasileiro. Essa figura é apenas para a gente ilustrar, certo? Esses pedacinhos que tem na cor azul e na cor vermelha representam uma parte do território do Paraguai que foi colocado pelos seus governos para ser dividido e ser vendido para brasileiros. Percebam, pessoal, que Paraguai faz fronteira com o Brasil, assim como a Argentina e assim como o Uruguai, certo? Um país bem próximo da gente. Outro forte motivo com relação a esses movimentos migratórios foi a crise econômica na década de 1980. Ou seja, a taxa de desemprego estava muito alta no Brasil. Mais uma vez, se uma pessoa não tinha emprego, ela não tinha dinheiro, ela não tinha uma boa alimentação, muitas vezes não tinha uma moradia e vários outros problemas, pessoal. Então, esse grande problema da falta de trabalho, da falta de emprego, levava muitos brasileiros a emigrarem para os Estados Unidos e o Japão, em busca de emprego. Então, percebam, o primeiro movimento de emigração, de sair do Brasil para um outro país, foi por conta da perseguição política, dos ideais trabalhados na ditadura militar, um ato fortemente político. Depois, outro grande destaque para a imigração no Brasil foi
saírem daqui, saírem do território nacional e irem em busca de trabalho de melhoria de vida nos Estados Unidos e no Japão com destaque maior. Por quê? Esses países, pessoal, eles faziam propagandas no mundo inteiro de convocação de pessoas para o trabalho, certo? Então, eles iam em busca de uma melhoria de vida. Essas duas figuras são só para representar, certo? A primeira figura representa o continente americano, ou seja, o continente que o Brasil faz parte. Então, localizem aí o Brasil e localizem mais acima os Estados Unidos. Só para vocês perceberem, pessoal, a distância dentro do território do Brasil para esses imigrantes saírem, né, irem em busca dos Estados Unidos para buscarem novas condições de vida, novos empregos e tentar firmar uma nova vida. A segunda figura representaria a distância do Brasil, o trajeto do Brasil até o Japão, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido, certo? Leiam atentamente o conteúdo do livro, vejam direitinho esse vídeo, escutem com atenção, certo? Bons estudos e até a próxima aula. Beijinho no coração de cada um de vocês.